irmãos. Vamos dar início, então, agradecendo vossas presenças. Que Deus, nosso Pai, nos acolha neste momento em que aqui nos reunimos em seu santo e louvoroso nome, desejosos de buscar a luz do esclarecimento através do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Kardec, ensinamentos do Divino Mestre Jesus Peregrino, que nos trouxe o seu amor para derramar por toda a terra, para todas as raças e classes. E nós estamos, neste momento, assistidos pelos nobres espíritos luzeiros do Pai, que nos acolhem quando elevamos o nosso pensamento, nos iluminando e nos trazendo a boa compreensão da palavra que nos chega. Ela está para todos os homens de boa vontade. E Jesus nos disse que quando houver o interesse, eu vos enviarei os meios. E nós aqui estamos, reunidos, desejosos da vossa luz, do vosso amor e da vossa paz. Deus seja louvado, que assim seja. Então, meus irmãos, estamos terminando os 33 itens do livro do capítulo 5, né? Mais extenso capítulo do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, o primeiro do Sermão da Montanha. E Jesus estendeu a sua bênção primeiramente para as aflições. E este capítulo 5 nos fala de todas as situações de aflições que podemos nos envolver. Encontramos aqui. E hoje, no último deles, que é as provas voluntárias, o verdadeiro silício com C, que isto é muito importante, porque há o silício com C e o silício com S, né? Então, nós vamos falar as provas voluntárias, né, que fala neste último, aquelas provas que nós estamos vivenciando e viemos vivenciar, né, no comprometimento assumido no além, para buscar saldar as nossas dívidas, não é? Contraídas por nós mesmos. Situação essa que nos tira totalmente o direito de colocar sobre os ombros dos outros a culpa nos outros pelos nossos sofrimentos e pelas nossas aflições. Deus, nosso Pai, como sabemos, não é injusto e cada um veio aqui cumprir aquilo que lhe compete por direito, né? Dai a César o que é de César. Jamais nós vamos passar por dificuldades e sofrimentos por culpa de fulano ou de fulano. Nós vamos apenas colher o nosso plantio. Então vamos esclarecer que silício era um cinturão usado, mas que por aí afora ainda existe, né? E este cinturão era de espinhos por dentro e ficava judiando, castigando a pele, né? Silício também era o mesmo ato que praticavam e praticam até hoje com chicotes, chibatas, né, que a própria pessoa fica se martirizando de alguma forma.
são chamados de silício, usado até hoje. Mais adiante nós vamos falar no silício com S. E então, perguntai se é lícito ao homem abrandar as suas próprias provas. Esta questão equivale a uma outra. É lícito aquele que está se afogando cuidar de salvar-se? E aquele a quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Né? As provas que viemos aqui passar, sejam elas do tamanho e do peso que ela tenha, ela é exatamente no mesmo peso e mesma medida, em proporção ao mal que nós praticamos. Porque nós colhemos com o mesmo peso e a mesma moeda. Então, jamais nos será dado um fardo mais pesado que aquele que possamos suportá-lo. E a nossa reencarnação na Terra tem por objetivo resgatar-nos o mesmo sentimento de dor e aflição que nós causamos a outrem em outras vidas, ou até mesmo nesta própria, resgatar na nossa própria carne da mesma forma que foi feito. E nossa prova é necessário que seja vivida, sentida, lutar para vencer, sacrificar, chorar, sofrer, sentir, para que, através deste sentimento que eu gerei, eu venha então passar uma borracha sobre aquele passado delitoso que eu tive. Não necessariamente a minha passagem que foi a última. Eu posso estar nesta vida agora, em determinada situação, a caminho com todos aqueles que eram envolvidos lá na outra situação, né? Só que os papéis invertidos. Aquele que usava a chibata hoje recebe a chibata, né? É assim que funciona. E este resgate desta etapa pode ser que tenha corrido há milhares de anos, né? Porque não é possível que o espírito venha vivenciar todos os seus males numa única, né? Então, cada etapa ele vai vivenciar uma das suas partes. E tendo em vista que, na maioria das vezes que viemos, retornamos mais endividados ainda, não é, meus irmãos? Então, é bem difícil esse acerto de contas, né? E deve alguém pôr termo a as suas provas, ter o direito de pôr, né? De maneira nenhuma, porque dar fim ao termo desta prova é o suicídio, e ninguém tem o direito, né, de dispor da vida, que quem nos deu a vida foi Deus, nosso Pai. Somente Ele que tem o direito sobre ela, e se aquele que comete o suicídio o faz pensando em se livrar dos seus problemas, aí é que há grande erro, porque, na verdade, ele estará contraindo uma dívida muito, muito maior ainda e muito, 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 muito mais difícil de que ele venha ressarcir essa dívida, né? Porque é uma falta gravíssima.
E também nos fala sobre se deve alguém pôr termo a provas do seu próximo, quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga o seu curso. A justiça de Deus é o que importa, é que siga o seu rumo e o seu curso, porque só ele tem o poder para administrar e decidir, não é? A nós o que cabe sempre em relação ao nosso semelhante é ver se nós temos quais os meios que o Pai misericordioso pôs nas minhas mãos para que eu possa auxiliar e envolver este irmão em sofrimento até o dia em que o Deus assim determinar, porque muitas das vezes aquilo que me parece ser o sofrimento para um irmão, para talvez a prova seja muito mais para mim mesmo do que para ele. Vamos dar como exemplo a minha situação de vivência atual, né, meus irmãos? Que a minha mãezinha totalmente cognitiva, não é? Passa mais dormindo, não se dá conta quase, embora o seu Alzheimer tenha regredido muito, graças a Deus, mas não tem noção de tudo que está passando, né? Vejamos que muitas das vezes tem filhos e pessoas que cuidam de enfermos que se acham em grande situação porque estão cuidando, está fazendo a sua obrigação. Porque se aquele ser, aquele irmão que está a caminho com ele está em necessidade e aflição, todos nós temos o comprometimento e a obrigação de auxiliar. Por quê? Muitas vezes ela, no caso, pode estar aí enquanto está inconsciente, seu espírito pode estar galgando esferas mais elevadas, pode estar em aprendizado, pode estar usufruindo esse tempo ainda para evoluir muito mais do que se estivesse consciente. E pode ser que este espírito tenha escolhido esta prova em missão para me auxiliar a resgatar alguma dívida muito grande que eu tenha para com ela. Todos estão lembrados daquela live em que eu contei do filho que suicidou o pai, lembro que daí depois ele se candidatou, o pai perdoou e veio ajudá-lo a resgatar esta dívida que tinha para com ele. Então, com toda certeza, o momento é de muito mais valia até para quem está cuidando e está saldando suas dívidas. E esta é uma aprovação não tão somente para mim que estou cuidando, para a pessoa familiar, igualmente para os vizinhos, para todos os familiares, para o médico que atende, o enfermeiro, a cuidadora, para todas as pessoas. É nos comentários que fazem, não é? É da forma que encaram e que auxiliam e que se apresentam e que convivem com isso, que todo mundo está tendo a oportunidade de se endividar mais ou auxiliar a situação. Da mesma forma, se dá conosco quando há um mendigo no nosso caminho, alguém que todos os dias nós estamos enxergando, né? Um vizinho, uma pessoa alcoólatra, uma pessoa com dificuldade, o bendito câncer, o bendito Alzheimer, né, meus irmãos, em que aquela família está em sofrimento, qual vizinho vai lá visitar, qual vizinho se aproxima, qual vizinho agrada, qual vizinho, né?
É isso aí. Muitas das vezes podem pensar que a pessoa é rica, tem dinheiro, não precisa. E muitas vezes precisa, porque ninguém é mais solitário do que aquele que está cuidando um familiar enfermo ou alguma pessoa, né? E muitas das vezes as pessoas podem ter casa bonita, carro e muita coisa, e estar em muita dificuldade financeira. E pode que não tenham dificuldades financeiras, mas que tenham muita necessidade de um carinho, de uma atenção, de uma palavra amiga, né? De um ombro amigo. E mesmo aqueles vizinhos que nunca se dão com ninguém, que não conversam, que não se interam da coletividade, da sociedade onde vivem, pode ser que ele até nem abra a porta para que eu entre, mas a minha obrigação é me apresentar. E então, da mesma forma, meus queridos irmãos, que se meu vizinho tem um filho presidiário, a minha obrigação também é chegar a essa mãe que sofre tanto quanto eu pelos meus filhos, né? Me colocar à disposição se necessita de algum mantimento, de alguma coisa que eu possa auxiliar, uma palavra amiga, um conforto, um carinho, né? Então, muitas das vezes, quem somos nós para decidir impor termos ao sofrimento de alguém? Porque ainda no item 28 pergunta se é lícito abreviar a vida do doente que sofre sem esperança da cura. E muitas pessoas estão agonizantes, contando toda certeza pelo quadro no momento que não existe mais esperança, e no último instante esta pessoa, o jogo, como nós dissemos, pode virar totalmente, porque Deus assim determinou. É Ele que tem o poder. O médico pode lhe dizer que o senhor tenha uma semana, 2 horas, 3 horas de vida, e repentinamente não lutaram na justiça tantos anos para desligar os aparelhos da moça, com 30 anos, vocês lembram daquela história, e muitos que existem por aí, e, no entanto, seguiu vivendo. Porque somente Deus é que tem esta licença, este poder e direito de decidir, não é? A angústia, o sofrimento daquele que está enfermo, que tem qualquer dificuldade, é lutar, sofrer, né? Vivenciar todas as necessidades de espera, de ansiedade, de angústia, de privações financeiras que vêm junto com estes problemas para muitas pessoas, tanta dificuldade, que quem lida com enfermidades e sabe o valor e os gastos que existe com uma pessoa doente, sabe o quanto é penosa e difícil essa situação financeira. Então, todos estes momentos, o que envolve esta família que está vivendo isso, todas estas situações estão a caminho, nos propiciando a todos os personagens desta história, a todos os astros, os coadjuvantes, todos eles têm a sua parcela registrada como resgate de sua trajetória. E Jesus nos proporcionando de todos os meios, em todas as nossas existências, meus irmãos, todos os dias, todos os momentos, temos batendo a nossa porta a oportunidade de colocarmos em prática, vivenciando
todos os ensinamentos que ele nos deixou. Ele, nosso modelo e guia, veio viver na carne com toda a grandeza de seu espírito para nos mostrar que é assim, com lágrimas, sofrimentos, amarguras, lutas, né? Modificando-nos e brigando conosco mesmo. O sacrificar a vida, aqueles que muitas vezes, desgostosos da vida, se candidatam, por exemplo, a ir participar de uma guerra, ir para o campo de batalha, porque pelo menos a vida, a morte deles será útil. Que o homem se mate ele próprio ou faça a outro que o mate, né? Estimula, provoca, o seu propósito é sempre cortar o fio da sua existência, há por conseguinte aí nada mais, nada menos do que o suicídio intencional, não é? Senão de fato. É ilusória a ideia de que sua morte serviria para alguma coisa, porque isso não passa de um pretexto para colorir o ato de executá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país ou à sua família, ele cuidaria de viver para defendê-los e lutar. Enfrentar a dificuldade que ele tenha que enfrentar. Não procuraria de maneira alguma morrer, e pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil. Afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida por uma causa, se colocando em perigo, se for necessário. Mas buscar a morte como premeditada intenção, expondo-se a um perigo e ainda mais para prestar serviço, anula totalmente o mérito da ação, segundo disse São Luís, né? Em Paris, 1860. E o silício com S, meus queridos irmãos, para termos uma noção, que vamos falar agora, né? Que foi usado muitos e muitos, sempre foi usado o silício pela igreja, não é? E até hoje é usado. E então, e outro tipo de silício que as pessoas não se dão conta, e é uma prática aí estampada, ferindo os nossos olhos sempre, é aquelas procissões em que vemos as pessoas irem de joelho, irem carregando pesos, irem descalço, né? Irem se sacrificar naquele sol, né? Prejudicando a sua saúde, martirizando o seu corpo físico, é a nossa casa astral, que não nos pertence, nos é emprestado por Deus, enquanto estivermos a caminho aqui na Terra, temos a obrigação de cuidar da sua saúde e a sua higiene. Não temos o direito de dispô-lo, não é? Para martirizar em nome da fé. Em nome da fé. E então nós dissemos o seguinte, que este silício com C trata-se desta martirização, deste sofrimento que nós enxergamos todos os dias aí nas procissões da vida, nas promessas da vida. Porque o outro silício, que é o com S, que é encontrado nas rochas da terra, tá? E nas rochas
do Sol e de muitas estrelas, não é? É um componente essencial. E é o segundo elemento mais abundante que existe na Terra, atrás do oxigênio, que se chama silício com S. Veja a grandeza de Jesus. E aí, então, meus irmãos, este silício, o seu componente puro, não é possível encontrar. Ele está nas rochas. Mas ele serve, este componente, para construírem o silicone, o vidro, o cimento. Aí vocês vejam só a transparência do vidro. Aí vocês vejam só o poder de construção do cimento. E isto é tão grandioso, esse ensinamento, essas minúcias dos ensinamentos de Jesus, estes exemplos, né? O silicone, por exemplo, também, né? Que é o que é necessário, que façamos, e ao invés de martirizar o que não nos pertence, usar o que não nos pertence, para afrontar as leis de Deus, mas sim usar este componente que nós temos dentro de nós, essa necessidade, esta vontade de nos livrar destas mazelas que nós carregamos conosco e que temos que vivenciar, sermos transparentes e construirmos com o nosso amor ao próximo, porque ele não nos mandou amar a nós acima de todas as coisas, não nos colocou como segundo mandamento mais importante. Ele disse amar o vosso próximo. O problema do próximo é meu. Eu estou aqui para ser, vivenciar e buscar tudo que puder de evolução na minha trajetória, sempre em detrimento do meu semelhante, envolvendo o meu semelhante, auxiliando o meu semelhante, mostrando que eu sou, que eu estou, que eu evoluí, que eu melhorei, não é eu para mim, é eu para os outros. Aquelas pessoas que se isolam do mundo e vão morar sozinhos estão cometendo um grandíssimo erro, porque nós viemos para viver em sociedade, porque os nossos resgates serão aqui no meio dos outros. A minha dor, o meu câncer, vai ter que encontrar a cura somente através da minha luta, de eu ir para a fila, de eu esperar, de eu buscar exame, de eu esperar exame, de eu me afligir, de eu sofrer de dor, de eu fazer a medicação dolorida, não é? De eu me sentir triste, desesperada, aflita, porque eu vou precisar justamente da convivência com o semelhante, o carinho da enfermeira, a atenção do médico, não é? O cuidado e luta dos cientistas sobre a medicação que me aplicaram. E então eu devo de usar este meu silício, já que eu quero castigar meu corpo, eu vou usar esta força que o cimento me dá nos músculos, esta saúde e vitalidade que eu tenho, para empregá-la em favor do meu semelhante, construindo algo pelos outros. Vou lá me candidatar a pintar o asilo,
Se eu não sei pintar, eu vou aprender. Eu vou lá me candidatar a fuxicar roupas para eles, a cortar as unhas dos velhinhos, a pentear, a maquiar as vovozinhas. Eu vou para a creche, eu vou encontrar uma família enferma, que tem um enfermo, vou lá fazer uma limpeza na casa, arrecadar pinturas e vou pintar a casa, vou limpar o pátio, vou ajudar aqueles irmãos que estão em sofrimento. Vou ser transparente nos meus sentimentos, dando ao próximo aquilo que eu gostaria que me dessem para mim. Amor, atenção, acolhimento, fraternidade. E se eu ainda quero ir nas procissões, sangrando estrada fora, e dar o meu dinheiro ainda na festa grandiosa faraônica para sustentar templos de ouro, eu pego este dinheiro e vou matar a fome de alguém que está faminto. Porque todos os dias nós temos na televisão, à frente dos nossos olhos, pessoas, verdadeiros esqueletos humanos, caminhantes, famintos, empilhados, morrendo de fome e de miséria. Eu vou usar a vontade que eu tenho de judiar do meu corpo, de suar, de sangrar, de sofrer, nem precisa tanto. Mas vou num agricultor velho, cansado, me oferecer para um dia de capina. É isto que Deus quer de nós. Jamais Deus vai querer que nós judiemos e martirizemos o nosso corpo físico, este santuário bendito que Ele nos concedeu. Que se hoje nós temos uma enfermidade nele, é porque em outra vida nós o ferimos com esta mesma essência. E este cilício com S é o que Jesus espera de nós. Este cilício com S é o que Deus, nosso Pai, em suas leis supremas, todas elas, nos remete a direcionar este material precioso e abundante em nós. Porque para sentir, nós precisamos da alma e do corpo para sentir e fazer. Então, nós temos o material e a ferramenta em nós para abreviar as nossas provas. Só existe um lenitivo, que chama-se caridade. A caridade atenua muitos anos de luta e de sacrifício. Pode ser que tu tenhas vindo para perder um braço quando tiver 20 anos, mas que tu, em vez de perder o braço, perca um dedinho, ou talvez nem isso, envolvendo-se com caridade. Este seja o nosso cilício. Aqueles que têm o tempo para ir fazer trabalhos e árduas tarefas para enriquecer os cofres das igrejas e seus administradores, que se acreditam em Deus realmente, vão arregaçar as mangas e usar o mesmo tempo para lutar por um irmão que sofre. Que Deus nos abençoe. E hoje, vivenciando toda esta tragédia e sofrimento que está estampada na frente dos nossos olhos, para os que ainda não conviveram com o Covid-19. E ainda não estão tendo a visão real da situação, o que significa 100 mil passados, 150 mil mortos.
que possamos abrir os nossos olhos e saber que o tempo em que nos foi concedido para aqui estarmos de passagem é muito curto. E um segundo desperdiçado por nós de estender amor e fraternidade, se não é no objeto, na beneficência, seja na oração, na doação, de qualquer forma, de qualquer maneira, nós pagaremos este preço centuplo de vezes em sofrimentos e amarguras. Porque nós não estamos aqui para viver a nossa vida. Nós não somos e não temos nada. Nós só somos aquilo que formos para o nosso semelhante. Nenhuma dona de casa veio para a terra para entrar para dentro de uma casa e cuidar da sua família, da roupa, da comida, do marido e da sua família e da sua vida. Nenhum dono de casa veio para viver com os olhos fechados, que nem o cavalo com a viseira nos olhos, vendo só sua família, enxergando só aquilo. E o tempo que sobrar, usa então para beber, não é? Para aproveitar a vida, o que come, o que bebe, o que se diverte. Ninguém veio para a Terra para isso. Ninguém veio para a Terra a passeio. Aqui não é uma paragem de diversões. Aqui é lugar de sofrimento e aflições. Terra de regeneração, de provas e de missão. Até as almas mais nobres que aqui pisaram e deixaram o seu rastro de amor ao próximo e de caridade, vieram e sofreram. Ninguém que vem aqui sairá ileso sem o sofrimento, porque ela é de sofrimento. E a regeneração dela que está chegando aí, quanto mais próximo estiver, mais tragédias e sofrimento teremos. Que Deus nos abençoe. Que as palavras que ouvimos e as letras que estão estampadas nos livros doutrinários, e até aqueles que se acham grandes espíritas porque leem muitos romances, saibam que até mesmo estes romances não são para ler e engolir simplesmente, comentar com a colega. São educativos, são doutrinários da nossa alma, são exercícios do despertar de nós mesmos para uma realidade que nós ainda não enxergamos. E quanto mais tempo perdermos, pior ainda. Porque o sofrimento vem hoje, se ele não adiantou, amanhã a dose será mais forte. E que Deus nos abençoe, que a caridade nos ampare, ilumine. Meu fraterno e carinhoso abraço a todos vós, meus queridos e amados irmãos. Que a luz bendita nos envolva. Muito obrigada por suas companhias. Vamos fechar nossos olhos. Vamos. Louvado seja o poder e glória de nosso Pai Celestial, o divino amor de nosso Mestre Jesus.
que conceda-nos, no exato instante da nossa elevação, as mãos dadivosas da caridade, estendendo-se sobre todos vós. Respire profundamente, deixe-se envolver pela luz. São as mãos alvas da bondade do que iluminam vossa alma, estimulando-vos no despertar de vós mesmos, que transmitida é para o vosso corpo, que ilumina vossas células, que tonifica os anticorpos, que envolve todos os órgãos. Respire profundamente e se deixe levitar. Flutue na luz bendita do amor. Sinta como a suave brisa sobre vossos poros que absorvam toda a energia tonificante e fortalecedora, cicatrizando as chagas, sanando de paramentos, retirando o peso, o esmorecimento, dando-lhe a serenidade e a paz nunca dantes senti. Deixe-se envolver com o amor que renova, que estimula a fé, que estica a coragem, a força, o bom discernimento, a paz interior, mesmo diante do sofrimento. O amor que vivifica e envolve a todos os aflitos desta terra, que não distingue classe, nacionalidade nem religião, nem o nome ao qual se dirige ao soberano Pai, Senhor da vida. Porque para Ele o que vale é a sinceridade, a humildade, a submissão e resignação diante das aprovações, o despertar a cada dia com a gratidão e renovada bênção para, segundo seus desígnios, prosseguir em vossas caminhadas a passos largos da evolução. Por mais que a dor lhe visite as entranhas, estenda seu olhar por todos os que vos cercam, para todos os que amas, para todos os que estão a caminho convosco.
Tenha um sono tranquilo e restaurador durante o sono da noite. Desperte no amanhã para uma nova vida, com a serenidade e a paz daquele que conhece verdadeiramente o que é aquele que realmente crê em Deus. Que Jesus é fiel, tudo sabe, e importa-nos saber se vós sois fiel a este irmão bendito de amor por todos nós, hoje e sempre, o amor e a caridade para com todos. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.